Olá, boa noite. Hoje nós nos encontramos duas vezes aqui na nossa página. Ontem, com um debate, né, específico nosso em relação à reforma da Previdência, mas é preciso que façamos lives da esperança. É preciso fazer conversas do anúncio, porque a luta é fundamental, mas a denúncia sem o anúncio nos torna vulneráveis demais. É preciso fazer da política esse espaço da esperança, esse espaço do reencanto, porque diferente dessa política da morte que nós enfrentamos no governo federal, essa política do não Estado que nós enfrentamos aqui no governo de Minas, outra forma de pensar a política é possível. A política do bem viver, a política da coletividade, pensando as nossas formas de existência nesse mundo, pensando na existência do outro e não simplesmente na minha, pensando na partilha e não apenas no acúmulo. E a educação, então, faz parte de tudo isso. Então, eu estou muito leve nesse momento, porque nós temos a grata possibilidade de uma live, de uma conversa de anúncio, de uma conversa da esperança. Tive a possibilidade de me somar a uma programação que é de uma semana inteira. Essa live faz parte de uma programação maior do que nós, da 24ª Semana Paulo Freire. Nosso amado, querido Paulo Freire, temido por aqueles que fazem a opção pela opressão. Quem faz a opção pela opressão teme Paulo Freire. Aqueles que fazem a opção por esse mundo do bem viver, por esse mundo da partilha, por um mundo em que a gente se posicione, ama Paulo Freire. Então, nós estamos aqui nessa live dentro de uma semana Belo Horizontina, né? Uma semana municipal Paulo Freire, já a 24ª Semana Paulo Freire. Então, essa é uma conversa. Pega seu café, pega seu suco, ou pega seu vinho e senta aí, vamos conversar um pouco sobre essa importante mobilização que acontece há 24 anos em Belo Horizonte. Para isso, nós temos convidados especiais, o deputado federal Rogério Correia, a quem eu passo a palavra agora para o seu boa noite. Boa noite, deputada Beatriz Cerqueira. Boa noite, minha ex-vereadora e pré-candidata a vereadora Neila Batista. É um prazer estar com vocês aqui hoje para celebrar Paulo Freire. Paulo Freire eu tive a honra, o prazer de conhecer. Aliás, eu concedi ao Paulo Freire o título de cidadão honorário em Belo Horizonte. E ele foi entregue pelo, então, na época, prefeito Patrus Ananias. A Neila lembra disso porque ela era administradora regional do Patrus, espécie de subprefeita, né, no governo do Patrus, da região noroeste de Belo Horizonte. Então, celebrar Paulo Freire é isso que a nossa querida Beatriz Cerqueira colocou. É um prazer, é uma honra, é uma pauta positiva. E é preciso isso hoje, diante do momento que vivemos. Está agora, Beatriz e Neila, acontecendo um ato público remoto, em nível nacional, e daqui a pouco eu irei para lá também participar mais ativamente, sair de lá agora, que é pelo orçamento justo na educação. Porque há um anúncio do governo obscurantista de Jair Bolsonaro do corte ano que vem de 1 bilhão e 800 milhões para a educação. Mas são aqueles mesmos que, ao darem um golpe no Brasil e destituírem uma presidenta honesta, uma presidenta íntegra, que é a Dilma Rousseff, eles congelaram na Constituição por 20 anos as verbas de educação, algo inusitado, ou seja, no momento em que todos evocam a necessidade de ampliar a escola pública no mundo, e não podia ser diferente no Brasil, e isso vinha acontecendo, colocam na Constituição que essas verbas têm que ficar congeladas por 20 anos, ou seja, eleito um presidente que não seja obscurantista, que queira fazer um governo em favor do povo brasileiro e da educação pública,
nós teremos que primeiro revogar a emenda constitucional 95, que foi aprovada, infelizmente, pelo Congresso Nacional. Numa hora dessa, só mesmo lembrando de Paulo Freire, que dizia, e muito bem, que as pessoas precisam ser modificadas e que a educação ajuda nisso. Que as pessoas precisam ter consciência, precisam ser educadas nesse sentido. Então, é uma honra estar aqui comemorando e preparando, né, o centenário para o ano que vem de Paulo Freire, que nos deixou esse legado maravilhoso, reconhecido no mundo inteiro. É um prazer estar aqui com vocês duas grandes educadoras, né, Beatriz Cerqueira e Neila Batista. Obrigada, Rogério. E antes de passar a nossa também convidada para essa conversa, para esse bate-papo, eu quero também registrar aqui, Coletivo Paulo Freire, BH presente. Na verdade, essa é uma atividade em parceria com o coletivo, a quem eu quero agradecer. Para mim é muita honra, me senti muito honrada com a possibilidade de integrar, né, a Semana Paulo Freire. Então, coletivo, nossa gratidão por essa possibilidade, por essa parceria, tanto comigo quanto com o deputado Rogério Correia. O Fórum Interreligioso também presente. Quero também agradecer a possibilidade da parceria. É aquilo que eu dizia, assim, nós que fazemos tantas lives de denúncia, tantas lives com temas tão carregados, né, porque a conjuntura nos exige o combate, a denúncia, é uma satisfação, uma leveza, a possibilidade de celebrarmos Paulo Freire nessa 24ª semana. Então, eu dizia para cada um pegar seu café, sua água, seu suco, e vamos aqui conversar um pouco sobre Paulo Freire, sobre a semana, e que essa semana, nós temos aí já quase 100 pessoas na nossa sala, que ela seja inspiração, né, que nós possamos, através dessa conversa, possibilitar que isso se multiplique onde ainda não chegou. Então, a nossa outra convidada, que faz parte dessa rede, dessa conversa, é a nossa querida Neila Batista. Neila, que já foi vereadora em Belo Horizonte e por iniciativa sua, que nós temos no calendário da capital mineira a Semana Paulo Freire. Então, eu quero, Neila, dizer da gratidão dessa construção. Eu me inspirei em você quando fiz proposições na Assembleia Legislativa, daqui a pouquinho eu faço essa propaganda, essa atuação nossa em relação a Paulo Freire, mas eu te copiei, digamos assim, né? Fui lá, eu faço assim, eu vou lá e pego de melhor, eu não importo de dizer que eu copiei, eu tenho certeza que o Paulo Freire não se importaria que nós pudéssemos multiplicar aquilo que é de bom, né? Então, eu peguei a iniciativa que se transformou, né, em lei municipal, proposta pela então vereadora Neila Batista, e apresentei o mesmo conteúdo na Assembleia Legislativa. E daqui a pouquinho eu falo mais sobre o que eu fiz na Assembleia em relação a Paulo Freire. Mas vamos passar para a Neila, para que ela possa dar o seu boa noite. E já, Neila, nos contar um pouco dessa história. São 24 anos de Semana Paulo Freire. Como é que isso tudo começou? Por onde isso começou? Em que território isso começou? Por que fazer uma Semana Paulo Freire? Então, é com você a palavra. Boa noite, Bia. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos que nos assistem, aos companheiros do Coletivo Paulo Freire, dos demais coletivos, do Fórum Político, Coletivo Lindalva das Graças, das universidades. Todos se somam, né, com um esforço grande para a construção dessa semana. Nós estamos na 24ª semana. E eu diria, Bia, que a provocação é do Paulo Freire. Ele nos provoca o tempo todo a não nos acomodarmos, a não nos aquietarmos. E isso ele fez com uma companheira que não está mais entre nós, que é a companheira Lindalva, que foi a companheira Lindalva Macedo. E Lindalva trabalhava no Centro Cultural Alto Veracruz, na região leste de Belo Horizonte, construindo ali com a comunidade o dia a dia
das lutas, o dia a dia também das vivências, das experiências, e tentando manter vivo uma cultura popular, uma vivência que é muito forte em Belo Horizonte, em todos os bairros, em todos os territórios. A gente tem hora mais voltado para o congado, hora mais voltado para a atividade do hip hop, hora mais voltado para a atividade do samba, mas enfim, é uma cidade que tem nos diversos territórios muita efervescência, muita produção popular de cultura, e que nem sempre é conhecida. Quando é conhecida, nem sempre é valorizada. O Alto Veracruz é um desses bairros e região, né, de Belo Horizonte com essa experiência, com essa vivência. Não é à toa que a comunidade batalhou no processo das gestões democrático-populares para que lá fosse construído esse centro cultural, para que fosse um espaço que a comunidade pudesse ter toda essa vivência. E Lindalva, para a nossa alegria, foi coordenadora desse centro cultural, e lá ela não podia fazer diferente. Ela tinha, à luz de Paulo Freire, a orientação para desenvolver o trabalho. E exatamente a partir de toda a prática, de toda a história pedagógica que Paulo Freire construiu, Lindalva desenvolveu ali um processo de envolvimento da comunidade na construção e na reafirmação de sua própria história, da sua cultura, da sua vida cotidiana. E lá, então, nasce a Semana Paulo Freire. E esse esforço aconteceu desde então, e Lindalva, quando eu estava já no meu segundo mandato de vereadora, achou que nós deveríamos fazer algo que pudesse extrapolar aquela experiência localizada naquele território. Então, nós já éramos amigas, já acompanhávamos esse trabalho no Centro Cultural. Daí, então, construímos a ideia de que nós instituíssemos formalmente na legislação municipal, toda semana que antecede ao aniversário de nascimento de Paulo Freire, as comemorações da Semana Paulo Freire, visando referenciar esse mestre dos mestres que é Paulo Freire, mas, sobretudo, mostrar aquilo que é resultado de tudo que ele construiu e legou para todas as gerações futuras e deixou para a gente. Então, a Semana Paulo Freire tem esse objetivo, de ver o que está acontecendo nas universidades, que produção que está sendo feita, o que está acontecendo nas comunidades, nos movimentos sociais, nos movimentos populares, e apresentar essa experiência para o conjunto da população. E é isso que o coletivo Paulo Freire se esforça, então, desde então, para dar continuidade, depois da partida da Lindalva, a esse processo de divulgação, de permanência, de uma experiência que nós consideramos fundamental para reconhecer, valorizar esse pedagogo fundamental, esse educador por excelência que foi Paulo Freire, mas, sobretudo, para valorizar e reconhecer esforços atuais que estão sendo feitos. Nós tivemos já a experiência de trabalhadores, famílias na Venezuela, que construíram uma cooperativa ampla, reúne milhares de pessoas em várias cidades da Venezuela, e tem nessa metodologia de entendimento da vida que Paulo Freire nos legou, a forma de trabalho dessa cooperativa. Nós pudemos ouvir essa experiência essa semana, assim como ouvimos também o trabalho da Universidade do Estado de Minas Gerais, junto com companheiras do MST, na perspectiva de trabalhar a educação nos assentamentos, né, com as famílias, a partir também dessa vivência de Paulo Freire, e vamos continuar conversando ao longo dessa semana. Mais atividades vão acontecer, deve extrapolar, inclusive, a semana. E eu tenho essa satisfação, essa alegria, e fico muito feliz mesmo de
ter podido ser a pessoa que pegou algo da vida concreta, que era a Semana Paulo Freire, que iniciava, então, tinha as suas atividades no Alto Veracruz, e transformar isso numa legislação municipal. A gente já teve a felicidade de, em alguns momentos, a própria Secretaria Municipal de Educação cooperar e ajudar na rede municipal de educação a celebrar, e em momentos em que os governos não estão muito preocupados ou interessados na educação, como nós vivemos um pouco isso nos últimos anos, em que isso também não foi possível, mas nem por isso nós deixamos de celebrar, né? O Paulo Freire, eu queria dizer isso, a educação, ele diz, num certo momento, o seguinte: a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Eu acho que essa reflexão do Paulo Freire, ela é fundamental no momento que nós estamos vivendo no país, no Estado, em Belo Horizonte. É fundamental no sentido de nos chamar a entender o papel, a importância, o significado da educação para nossos filhos, para os jovens, para toda a sociedade, né? E nos chamar a atenção para isso, que o debate da educação, para além do serviço da educação pública, é também um debate que precisa ser feito daquelas ações de educação da sociedade, na educação popular, na educação que acontece todos os dias dentro da nossa casa. Ele, ao colocar essa discussão, nos chama a atenção exatamente para essa responsabilidade. E eu tenho uma alegria muito grande, Bia, de ter podido estar com você durante esse início do seu trabalho parlamentar, ajudando aí na assessoria do seu mandato, exatamente porque eu acho que você leva exatamente com rigor essa reflexão de Paulo Freire. Você trabalha como professora alfabetizadora que a atuação no parlamento com essa preocupação de que não permitir que não se debata a realidade, que não se enfrente com coragem as questões que são colocadas, especialmente na defesa da educação pública de qualidade, no respeito aos trabalhadores e às trabalhadoras da educação, que vêm sendo massacrados com tanta desconstrução de direitos, com tanta destruição da política pública da educação, né? Então, isso me alegra, me motiva, me anima, assim como também, para trás, o Rogério, na oportunidade que tive de ser assessora dele, quando foi vereador, quando foi deputado estadual, também é dessas pessoas que nos movem, né, que nos faz entender que é possível a gente, no meio do inferno, separar o que não é inferno, isso aí é do Ítalo Calvino, e seguir com esses abrindo os caminhos. Eu penso que é isso que esse trabalho que Paulo Freire nos legou, nos ensinou, e tantos outros, né, vêm com esforço, com muita resistência fazendo. É uma alegria poder participar dessa semana com vocês dois, com essa vivência, com essa experiência, com tanta partilha que a gente tem feito nesses últimos períodos. Muito bem, eu falando sem som. Obrigada, Neila, por essa partilha. Enquanto você falava, eu fui ali buscar o meu Pedagogia da Autonomia, já está amarelinho de tanto ler, reler e fazer aí a reflexão permanente sobre a nossa prática. Obrigada, Neila. Eu acho que essa iniciativa ela é inspiradora. Eu sou autora, né, exatamente como eu havia dito, fui lá e copiei a iniciativa, porque é uma iniciativa belíssima, e hoje está na Assembleia Legislativa um projeto de lei de minha autoria, também instituindo no Estado a Semana Paulo Freire. E tive a grata possibilidade de apresentar também
Paulo Freire para receber cidadania honorária e aprovado pela Assembleia Legislativa. Deve estar em uma das gavetas do Zema, né? Porque o não político faz a escolha política de quem ele quer assinar a cidadania honorária, mas já aprovada pela Assembleia Legislativa, a cidadania honorária ao mestre Paulo Freire. Então, não só cidadão Belo Horizontino, mas também cidadão mineiro, já aprovado pela Assembleia Legislativa. Iniciativa do nosso mandato ainda em 2019, né, no nosso primeiro ano de trabalho parlamentar. Rogério, você que está fazendo a luta na Câmara dos Deputados, em seu primeiro mandato como deputado federal, compondo aí uma bancada da educação, quais são as lutas, o que você destacaria nesse debate da importância de Paulo Freire para a conjuntura que nós estamos vivendo hoje? Bia, antes de falar dessa luta, eu estava aqui também relembrando alguns fatos pitorescos, vamos usar uma palavra delicada, de coisas que acontecem daqueles obscurantistas que têm medo de Paulo Freire, né? A Bia usa essa palavra e é verdade. O que eles têm não é apenas ódio ao Paulo Freire, o ódio é por causa do medo que eles têm de Paulo Freire e do significado da obra deles. Um desses obscurantistas, eu não sei se foi o filho do presidente, um desses bolsonaristas, que eles chamam agora de bolsonarista raiz, ele simplesmente tentou na Câmara Federal retirar o título de patrono da educação do Brasil do Paulo Freire. Não obteve sucesso, mas mostra como que esse obscurantismo e esse medo do Paulo Freire se estabelece em coisas, às vezes, ridículas. E eu me lembrava de uma matéria que é recente, acho que do ano passado, ano retrasado, da Folha de São Paulo, onde ela fez uma pesquisa sobre as principais obras e autores brasileiros que são lidos no exterior. O Paulo Freire, ele está entre a obra de Paulo Freire, entre as 100 mais citadas do mundo. Ela é citada 72.300 vezes. E é a segunda mais citada do mundo na área da educação. O Paulo Freire tem núcleos de estudo na Finlândia, no Canadá, isso para citar países, vamos dizer, que não são do centro da economia, ou pelo menos da Europa, mas com grupos de estudos formados. E por isso esse patrono da educação é um orgulho para a gente. Mas vê lá, né? Um governo obscurantista como esse, até quebrar esse orgulho do Brasil, eles tentam fazer, ao mesmo tempo em que o presidente da República bate continência para a bandeira americana. Olha, lá na Câmara Federal, nós dedicamos a Paulo Freire uma grande vitória. Foi a vitória agora do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica, que agora se tornou permanente, constitucionalizado e com mais verbas, inclusive do governo federal. Parecia uma vitória impossível num momento deste, onde a conjuntura é de retrocesso. Mas, Beatriz e Neila, isso ocorreu muito por esta questão que Paulo Freire coloca sobre a educação, que ela mobiliza, ela sensibiliza, ela também educa no sentido de dar um aprendizado político. E eu me lembrei de milhares, milhões de estudantes, inclusive, em especial os estudantes da nossa juventude, que se engajaram na luta para que o Fundeb fosse aprovado, apesar do presidente Bolsonaro não querer, de ter recomendado aos deputados da direita e do chamado Centrão e bolsonaristas que não aprovassem o Fundeb na Constituição agora. Mas a mobilização foi tão grande, e isso tem muito a ver com Paulo Freire, porque esses jovens conseguiram entender que sem a educação pública, e tratava-se disso, porque terminar com o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica é terminar com a educação pública básica, nós íamos perder uma das maiores conquistas que a juventude teve recentemente, que foi o acesso à educação pública e a busca da qualidade deste ensino. Então, a mobilização foi muito intensa. E, na época, vários de nós dedicamos essa vitória exatamente a Paulo Freire. E eu cito isso como um momento importante, né, da Câmara Federal este ano,
a vitória do Fundeb. Muito bem. Neila, nós estamos numa live que compõe a Semana Paulo Freire, e eu queria abordar um pouco mais esse papel do legislativo, porque outros aspectos, né, têm sido abordados ao longo de toda a programação da semana. Qual que é a importância quando nós, no Legislativo, fazemos proposições como essa, Semana Paulo Freire, que sentido, que valor isso tem na disputa no parlamento? Né? Você que é a autora da lei municipal e, portanto, teve uma experiência da construção, da tramitação, fez essa disputa em outro momento, né, da conjuntura, mas que fez essa disputa. Que importância isso tem? Porque eu somos, né, deputado, com uma forte presença parlamentar, né, de proposições, requerimentos, projetos de lei, tentando fazer essa permanente disputa, né, de posicionamentos no parlamento. Então, que importância tem uma semana que já acontecia ter se transformado em lei? Né? Que significado tem isso para a história da cidade, no caso da cidade, Belo Horizonte, e que importância tem isso no debate do parlamento? Aproveitando, né, nós estamos num período pré-eleitoral e, portanto, esse debate também de representatividade. Não é? Nós vivemos uma grande contradição na educação. Né? Agora, nas eleições, como em todas, não há nenhum pré-candidato e daqui a pouco candidato que não aborde a educação. É um fenômeno. Todos são defensores da educação. Todos são defensores. Passadas as eleições, nós somos, enquanto categoria, uma das categorias mais atacadas. A educação, como direito, tem sido atacada de uma forma absurda e assustadora. Né? A mais recente aqui no Estado é que quem apresenta política educacional no Estado é dono de carro. Né? Foi o dono de uma locadora de carro aqui em Minas que informou a população que ano que vem nós teremos supostamente experiências de administração privada na educação. Então, a educação ela está permanentemente sendo atacada, tentando tirar dela esse lugar de direito e transformando-a em mercadoria. Né? Então, que importância tem essa disputa de representatividade? Eu acho que essa é a pergunta, né? Porque é um fenômeno. Agora, se nós fizermos uma pesquisa, quando começar o período das campanhas eleitorais, nós vamos ver todos defendendo, todos colocando a educação como pauta. Passado o processo, as nossas dificuldades, elas são gigantescas, né? Então, eu queria um pouco que você conversasse sobre isso, para a gente linkando aí com a importância da semana. Texto inicial, né, do processo de alfabetização, e pensando aqui no momento que nós estamos vendo. Exatamente agora, eu acho que se Paulo Freire vivo estivesse sendo ministro num governo progressista, comprometido, democrático, ele certamente estaria discutindo toda essa situação do coronavírus num contexto que nos fizesse refletir exatamente qual é a situação em cada território, como que esse contexto social, que o governo subestima vírus, né? Que empresários lucram com esse vírus, que a professora sequer sabe se vai aposentar, né? Por conta daquilo que foi retirado dela como direito, né? Então, eu fico pensando que o próprio Paulo Freire nos orienta a pensar que essa disputa no espaço parlamentar, numa situação como essa que nós vivemos, ela é essencial, ela é vital. É o momento em que a gente pode dizer o nosso lado, a nossa posição, defender aquilo que nós acreditamos ser importante. É nesse sentido que essa semana tem essa importância de estar institucionalizada, para que nos espaços
do debate, nos espaços da formação, sejam eles espaços da formação no ensino formal, seja no espaço da formação sindical, do movimento social, a gente possa exatamente fazer o debate e reflexão desse momento que nos cerca e pensar que tipo de soluções nós podemos encontrar. Construir, né, uma ação que acontece e transformá-la numa atividade que pode vir a ser institucional, transformá-la numa legislação, tem esse caráter de dar a ela a possibilidade da amplitude, né, a possibilidade de o poder público se interessar e efetivar essa discussão, esse debate em torno de questões que são fundamentais para a categoria, para a educação, para todo mundo. E no caso nosso, em particular, na discussão da Semana Paulo Freire, discutir a educação é o centro. Discutir a educação é essencial. E como você disse, continua entre as principais preocupações das pessoas a educação. E esse momento de crise sanitária, social, econômica, política que nós estamos vivendo, eu não tenho a menor dúvida. Nós vamos precisar fundamentalmente das políticas públicas e uma dessas políticas é a educação, para que nós tenhamos conta, né, de fazer com que as pessoas possam se sentir minimamente em condições de recuperar a sua vida. As escolas, elas estão numa comunidade, num território, num local específico. Elas dizem respeito àquilo que acontece dentro da sala de aula, dentro dos muros, mas ela diz respeito também à vida daquela comunidade. Portanto, essa discussão da educação eu tenho como uma questão que vai ser essencial para a gente vencer os desafios que estão colocados, e que não são poucos, para superar todos os problemas que a pandemia ajudou a amplificar, né? Porque, na verdade, nós já vimos com uma série de dificuldades e a pandemia ela fez amplificar isso, ela exacerbou, ela deixou a nu, né, uma realidade que nós estamos vivendo que é muito grave e que nós não teremos outra alternativa se nós não nos voltarmos para esse espaço do território, onde as pessoas estão com seus dilemas e também com as suas possibilidades de solução. E a escola, então, é um lugar privilegiado, a educação, no meu entendimento, é um lugar privilegiado. E fazer esse debate, tendo a legislação a nosso favor, tendo uma lei que nos possibilite usar dos espaços institucionais, caso de Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, das próprias secretarias, né, de Estado, é fundamental, porque a gente não pode, como bem disse o Paulo Freire, a gente não pode se acovardar, nós não podemos deixar de ter coragem de enfrentar as coisas como elas são, porque senão nós estaremos fazendo tudo menos aquilo que é fundamental, né? Nós estaremos compactuando com algo que é uma farsa. E é isso que é o objetivo da gente construir no parlamento, as disputas, os debates, ainda que eventualmente a gente possa sair derrotado em termos da votação. Há derrotas que ensinam mais do que determinadas vitórias. É um pouco o que eu acho que nós vivemos, né? Eu pude acompanhar a situação com relação à reforma, a deforma, né, na verdade, da Previdência apresentada pelo governo Zema e pelas reformas que agora o governo federal apresenta, a reforma administrativa, aqui não vai tardar a apresentar, né? É exatamente mostrar para as pessoas aquilo que tentam enganar, tentam dizer que não é aquilo que de fato é. A realidade se mostra cruel, dura, mas é o momento do debate que é o momento e é o espaço para a gente fazer não só
a demonstração clara dos fatos, mas também construir as possibilidades de saída. Então, o espaço do poder, do debate legislativo, quando você está construindo uma legislação, quando você está defendendo uma determinada posição, ele tem esse significado, esse valor e essa importância. É um espaço fundamental de educação também, né? E foi assim com a construção da Semana Paulo Freire, foi assim o enfrentamento que você fez de maneira muito corajosa, muito determinada e muito comprometida. Aí é assim que o Rogério enfrenta em Brasília também todos os reveses que estão colocados sobre a vida dos trabalhadores, especialmente agora dos servidores públicos, das políticas públicas, né, nesse processo de desconstrução. É essa belíssima greve que os trabalhadores e as trabalhadoras dos Correios estão fazendo, demonstrando que, para além de defender o interesse de categoria, eles estão defendendo a autonomia, eles estão defendendo a soberania nacional, coisa que hoje está tão desqualificada por esse governo, está tão jogada às traças, né? Então, é um processo que a gente ensina, a gente aprende e, com isso, a gente consegue construir os processos de superação, que às vezes demoram mais, às vezes demoram menos, mas é a forma que a gente tem de encontrar saídas e que nos anima, porque enquanto a gente for capaz, tiver coragem de fazer os enfrentamentos, usando desses espaços para esse debate, eu acho que nós conseguiremos, mais à frente, superar as dificuldades que nós temos vivido nos últimos períodos. Muito bem, Neila. Eu vou aqui agora compartilhar algumas intervenções na página. A Maria Adélia Silva. Me movo como educador, porque primeiro me movo como gente. Viva Paulo Freire. Tem aqui a Mirinha Couto, professora lá de Pedro Leopoldo, que está nos acompanhando, deixando seu abraço aqui para o Rogério, para a Neila. Tem uma fala aqui do professor Dinei, quero ver se eu a encontro para compartilhar também. Professor Dinei, que é professor em Poços de Caldas, tem também um trabalho muito bacana, que é o Reginaldo Silva. Está lembrando que amanhã, na 24ª Semana Paulo Freire, o debate será com o cientista político Rudá Rissi. Então, as pessoas já ficam convidadas, né? O coletivo tem perfil, tem rede social, tem página, então as pessoas já estão convidadas para participar do debate amanhã, que será com o nosso querido Rudá Rissi, na Semana Paulo Freire. Quero tentar achar aqui a fala do Dinei, que estava tão bonita, mas enquanto eu acho, Rogério, você quer fazer alguma consideração? Aí eu volto aqui e trago mais algumas considerações. Aqui, ó, a Elaine Oliveira de Uberaba está aqui conosco, nos mandando um abraço. A Idalina Franco também está aqui conosco. Vamos lá. Rogério, quer fazer as considerações e depois nós podíamos combinar, você faz as suas considerações, eu vejo mais algumas falas aqui e a gente fecha com a Neila, pode ser? Pode, eu quero te fazer um pedido. Vou fazer um pedido para a deputada. Ô, Bia, nesse mesmo sentido da gente homenagear a educação, nós também fizemos uma homenagem muito bonita à cultura, e especialmente à poesia. Então, eu sou autor de uma lei estadual que criou o Dia Estadual da Poesia, 31 de outubro, que é o Carlos Drummond de Andrade. Né? Então, estamos homenageando hoje o Paulo Freire, mas eu vou te pedir para você não esquecer isso, porque provavelmente o governador Zema não vai lembrar disso. Quando os tucanos estavam lá, eu tinha que implorar para que eles fizessem alguma coisa no Dia Estadual da Poesia e lembrassem de Drummond. Então, mobilizava eu mesmo pela Assembleia Legislativa, as escolas, e a Neila, ela fez também o Dia Municipal da Poesia, né, Neila? Sim. Foi uma parceria que nós fizemos. Então, nós dois fazíamos as comemorações pelo parlamento, porque os governadores parece que não sei se não gostam de poesia, ou não gostam da boa poesia, ou não gostavam de lembrar do Drummond, como não gostam de lembrar Paulo Freire, né? Impressionante. Então, nós temos que, do parlamento mesmo,
fazer essas homenagens. Então, o pedido que eu te faço é para você não esquecer o dia 31 de outubro. E, ao mesmo tempo, estou lembrando a Neila também, que ela foi autora do Dia Municipal da Poesia, 31 de outubro, Carlos Drummond de Andrade. E como eu e você fomos também membros, né, eu como relator e você membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, que viu a questão de Brumadinho, e Drummond tinha tanta poesia bonita que ele falava também sobre Itabira, sobre a Vale em Itabira. O Drummond era um poeta que falava muito da vida das pessoas lá, né? Então, que a gente lembre dessa data e faça uma bonita homenagem a ele, assim como a Neila está fazendo agora, junto com os companheiros aí do Paulo Freire, a Semana Paulo Freire. Então, eu queria te fazer esse pedido e lembrar que isso é muito importante, porque nestas épocas de obscurantismo, a gente não pode deixar de lembrar aqueles que sempre trouxeram a luz, ao invés de trazer, às vezes, a escuridão de períodos ditatoriais, obscurantistas, que são terríveis, né, para o nosso povo de maneira geral. E, notadamente agora, no Brasil, nós vivemos um desses períodos obscurantistas, onde se nega a ciência, né? Hoje deve estar completando 135 mil mortes do Covid-19, de um presidente que chamou isso de gripezinha, que disse que ia curar as pessoas através da cloroquina, que tem outras finalidades, mas comprovadamente não esta, mas que ele insiste nisto e insiste até em se indispor com a possível vacina. Então, quando a gente vê esse obscurantismo, a gente tem que lembrar também daqueles que nos ajudaram a iluminar a vida de todos. Então, fica aqui também uma homenagem, aproveitar, para o Drummond e lembrar a Neila também, para dia 31 de outubro, você que é pré-candidata, vai estar na campanha. É claro que você não ia esquecer, mas vamos fazer também uma homenagem bonita, igual estamos fazendo a Paulo Freire, a Carlos Drummond de Andrade. Muito bem, Rogério. Olha, a Lilian Daniela, a Lilian que é do MTD, está aqui deixando o seu recado. MTD é o Movimento dos Trabalhadores por Direitos. Nesses tempos difíceis, discutir Paulo Freire nos enche de esperança, esperançar sempre. Linhas do Horizonte está aqui conosco, participando, aqui a Áurea está nos lembrando, Linhas do Horizonte presente, viva Paulo Freire. A Meire nos dizendo, parabéns pelo encontro e falas que nos alimentam, não nos deixam desesperançar, está aqui participando conosco. Aqui, ó, o Luiz está propondo, Bia, Rogério e Neila podiam anunciar aí uma aliança para formar uma comissão pelo centenário dos mestres em 2021. Aí, ó, tá lançada a proposta para que a gente possa torná-la prática. Lá, então, vai ser na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa. A Denise dizendo aqui, Carlos Drummond, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, seria uma solução. Mundo, vasto mundo, meu vasto é meu coração. Estou recebendo várias mensagens relacionadas à questão do retorno às aulas. Não é o assunto da nossa live, mas eu quero dizer às pessoas que nós estamos acompanhando, nós estamos atentos, e evidentemente que nossa atuação será pela preservação da vida, né? Eu passei ali entre uma atividade virtual e outra, eu não compreendi. Nós ainda estamos aí com 1.000 mortos por dia pela Covid-19. Em Minas Gerais, outro dia nós tivemos quase 100 mortos em 24 horas, e eu vi o governo do estado anunciando abertura de cinema para determinada região do estado. Então, esse comportamento não condiz com a preservação da vida. Então, nós continuaremos a fazer a defesa da vida, né? A educação, nesse momento, assume essa importante tarefa da defesa da vida, né? E a faremos, né? E a faremos porque nós sabemos que a escola, ela é um lugar que acontece, que a escola pública não houve nenhum investimento para que tivéssemos condições de distanciamento, ao contrário, as escolas estaduais vivenciaram de 2000
2019 para 2020, um processo de mudança nas matrículas, fusão de turmas, as turmas são ocupadas de acordo com a metragem de cada sala, otimizando, né, eles diriam, o espaço o máximo possível. Eu visitei escola estadual em Belo Horizonte, em que os alunos estavam praticamente pregados no quadro, né, dada a quantidade de alunos por sala e o espaço físico que não os comportava. Né? Então, quem conhece, sabe a realidade de uma escola, sabe que é impossível um retorno com segurança enquanto nós não temos um retorno presencial, que eu quero dizer, enquanto nós não temos nenhuma vacina. Não é? Nós sabemos que o comportamento das crianças e dos adolescentes é de interação, não é um comportamento de isolamento nem de distanciamento. Né? Em Belo Horizonte, se eu não me engano, os dados que nós temos pesquisado, o retorno das atividades nas escolas faz uma movimentação, é responsável por 90% da movimentação na cidade. Então, o retorno à escola não é uma questão só da criança dentro da escola. Né, você tem toda uma estrutura que se desloca, transporte público, transporte escolar, você tem toda uma dinâmica que se reorganiza em torno, né, das atividades escolares, e nesse período todo, eu posso falar pela rede estadual, que é a rede que eu mais cotidianamente acompanho, nenhum investimento foi feito. Né, para qualquer retorno, nós deveríamos ter medidas muito rígidas de distanciamento, enfim, nenhum processo foi feito, inclusive de escuta dos diretores de escola, da categoria, para organizar qualquer retorno. Então, falar em retorno é uma temeridade, ou quando não, um atentado à vida. Né? Nós já tivemos aí situações que morrem algumas centenas de pessoas, o Brasil se comove. Estão caindo alguns aviões por dia, né? No Brasil. Todo dia cai alguns aviões, 1.000 mortos por dia, e isso precisa nos comover, porque essas mortes, nós não podemos dizer, essas mortes, se elas eram inevitáveis. Elas poderiam, sim, ter uma preservação à vida muito maior, e a suspensão das atividades escolares cumpriu um papel fundamental da preservação à vida. Ah, meu filho está prejudicado. O ano escolar se reorganiza. A vida perdida não volta, não. Né? Nós temos experiências de rede municipal que fez retorno de profissionais presencialmente. Nós já tivemos que chorar a morte de professora que se contaminou pelo retorno às atividades presenciais, 10 contaminados numa escola, 17 contaminados em outra escola. Essa foi a rotina de quem fez retorno presencial das atividades. Nós não saímos da pandemia. Né? Então, quero deixar aqui a todos que estão aqui nos acompanhando e que falaram sobre a situação da escola, esse nosso compromisso com essa defesa da vida. Né? É impossível você discutir uma normalidade diante dos números que não baixaram, diante de uma situação em que a população não está vacinada e, portanto, não está protegida. Tenho conversado com especialistas, né? Tem estudos especialistas, a Fiocruz tem uma nota sobre isso muito importante, em relação, né, e a nota subsidia exatamente que não é o momento do retorno, né, então não é um achismo, cada um acha o que quer e faz o que um grupo decide, não, nós estamos discutindo questões científicas, né, bem, então eu quero passar para a Neila, o Zé Geraldo da Rocha, deixou uma contribuição dele aqui, o Zé Geraldo, que é lá de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, um grande parceiro nosso na educação e em várias lutas, né? Numa inauguração de uma biblioteca escolar na comunidade de José Silva, que levava o nome da professora Áurea, um aluno, senhor de idade, já disse, ela, a professora, trouxe a luz do papel para nós. Imagina a profundidade dessa fala. Paulo Freire trouxe a luz para muitos papéis na sociedade. Parabéns a todos. Então, é o Zé Geraldo aqui trazendo sua contribuição. Vou passar para você, Neila. Vejo se tiver mais alguma contribuição aqui. O Alexandre deixando um abraço aqui, Estamos precisando fortalecer a educação. Um abraço aqui, Beatriz, Rogério e Neila.
vou passar para você, Neila, para você fazer então o balanço final, né? Essa nossa participação aqui, né, na semana, era uma conversa. Eu acho que faltava isso ano passado, quando nós fizemos atividade, esse resgate histórico, né, da Ana Paulo Freire. A pandemia nos distanciou, mas nos possibilitou fazer uma live que já alcançou mais de 1.300 pessoas, né? Então a gente tem a condição de entender essa dinâmica e a importância dessa semana. Então quero já agradecendo, passando a palavra para suas considerações em relação à semana. Mas antes também, Neila, me permita fazer um agradecimento à direção da Escola Municipal Paulo Freire. O ano passado, no dia do nascimento do mestre Paulo Freire, 19 de setembro, eu fui acolhida na escola, uma escola aqui de Belo Horizonte, que leva o nome do mestre Paulo Freire, e as crianças cantam um hino em homenagem a Paulo Freire, as crianças sabem quem é Paulo Freire, é um trabalho fantástico, né? Então quero registrar aqui a minha gratidão da possibilidade de ter conhecido esse trabalho fenomenal, né? A história da escola, como foi uma conquista da comunidade, como lá a escola entende o contexto social e econômico em que ela está inserida, como a escola enxerga os alunos neste contexto social e econômico em que eles estão inseridos e todo o trabalho pedagógico que é desenvolvido. Então, eu aproveito e deixo a minha homenagem, o meu abraço a todas as professoras, todos os profissionais da educação da Escola Municipal Paulo Freire, pelo trabalho realizado que nós pudemos conhecer enquanto Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, fazendo essa visita em 2019. Você, Neila. Teve a oportunidade essa semana também de reunir, né, as ex-diretoras e atual diretora da escola, contando um pouco essa vivência, esse cotidiano do fazer da educação na Escola Municipal Paulo Freire. Aconteceu na nossa semana esse debate na segunda-feira. Eu queria terminar primeiro agradecendo, Bia, você, Rogério, por estar, né, me oportunizando esse momento de a gente conversar sobre as nossas iniciativas quanto vereadora e, sobretudo, ajudando nesse trabalho da discussão da Semana Paulo Freire. Dizer que esse ano a organização da Semana Paulo Freire já vem com um desafio adicional, que é o desafio que foi proposto, que a gente já está com ele na antena, né? Que é a preparação da comemoração do centenário de nascimento Paulo Freire em 2021. Então, nós já realizamos essa semana, tendo o desafio do centenário à vista, para a gente já, desde então, começar a organizar. Nós queremos dar continuidade, assim que terminarmos as atividades, aos debates, ao processo de discussão preparatório das comemorações do centenário de Paulo Freire, com toda certeza, e aí todos estão convidados e convidadas a participar conosco. E vocês dois, evidentemente, são essenciais nesse processo. Eu queria terminar fazendo uma sugestão de leitura de Paulo Freire, para aqueles que não conhecem, ou conhecem pouco, ou só conhecem de ter ouvido dizer, né? Um livrinho que é delicioso de ler, que você lê em pouco tempo, que é esse aqui, A História do Menino que Lia o Mundo, do professor Carlos Rodrigues Brandão. Ambos foram e continuam sendo importantes na minha formação como assistente social, e daqui você encontra um pouco o que é a importância que tem e quem foi Paulo Freire. Então, é um livro delicioso de ser lido, eu recomendo. E quero encerrar com uma frase que Paulo Freire nos brindou pouco antes da sua morte. Ele disse o seguinte: eu gostaria de ser lembrado como alguém que amou o mundo, as pessoas, os bichos, as árvores, a água, a vida. Que nós sejamos todos os dias um pouco como Paulo Freire, sejamos capazes desse amor que é exigente,
mas que também proporciona grandes alegrias. Muito obrigada, gente. Vamos amanhã dar continuidade aí ao debate da Semana Paulo Freire. Muito bem, Neila. Não tinha melhor forma de terminarmos esse bate-papo nosso aqui, bate-papo parlamentar, nos inserindo na Semana Paulo Freire, na sua importância. Nós temos as candidaturas espalhadas por pré-candidaturas, espalhadas por todo o Estado, bancadas que assumiram o compromisso da defesa da educação. Quem sabe em 2021 se multiplicam semanas Paulo Freire em dezenas e dezenas de municípios mineiros. Então fica aqui nosso desafio, a nossa possibilidade de transformar esse ato, esse rito de debate num processo que faça parte do calendário da cidade. Então, parabéns, Neila, pela iniciativa, por essa construção que já 24 anos, né, no total, mas quando você entendeu, teve a sensibilidade, construiu a atuação, né, a atividade parlamentar. Um abraço para o Rogério, que faz a luta freiriana dia a dia na Câmara dos Deputados, e agradecer a todos que estiveram conosco, compartilhando essa conversa, né, a gente prometeu que era uma conversa leve, porque as lives de luta nós já temos feito quase todos os dias, então esse era um bate-papo, conhecer um pouco da história da semana, a importância, por que fazer essa disputa pelo parlamento, espero que nós possamos aí inspirar dezenas e dezenas de semanas Paulo Freire por todo esse estado de Minas Gerais. Então, viva o nosso patrono, viva Paulo Freire, viva a educação pública. Abraço. Viva Paulo Freire. Parabéns, Neila, pela iniciativa da Semana Paulo Freire. Um abraço, Bia. Abraço.